Shalom Adonai, Shalom Lekulam para todo mundo. Bem-vindo a mais um estudo Teshuva. Nós tivemos um período de férias e de fim do ano que nós não tivemos estudos, mas hoje, graças a Deus, nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre o casamento. Então, vamos ler, vamos voltar ao que nós estávamos falando, que o casamento, na verdade, na Bíblia, é simplesmente falando como se Deus relaciona com seu povo. É um relacionamento entre Deus e seu povo. No primeiro estudo, você pode rever, que está no YouTube, nós falamos os primeiros 4 passos, que é referente à aliança. E no estudo dessa noite, nós vamos falar o 5º ao 8º passo. Nós vamos aprender sobre um ritual ou a festa do cálice de vinho. Vamos aprender sobre a purificação da noiva, que ele chama de mikvah, e o que mikvah significa, nós vamos aprender. Vamos aprender sobre os presentes que a noiva recebe enquanto ela está esperando a volta do noivo. E nós vamos aprender de como o noivo volta para a casa do pai para preparar um lugar para a nova família viver, e também o Rupa, que é um lugar para consumar o matrimônio e é um lugar de proteção também. E aí na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos aprender sobre o 9º ao 12º passo, que é sobre o casamento em si. Então, aliança, preparação e o casamento. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João 14, versículo 1 a 13. Agora, 1 Coríntios 2:9 diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que lhe esperam. Isaías 64, versículo 4. Então esse versículo em 1 Coríntios 2:9 está citando diretamente o que já estava escrito em Isaías. Como eu disse, muitas das coisas no Novo Testamento que a gente acha que é novo, eles estão realmente simplesmente repetindo ou acrescentando no que já foi dito no Antigo Testamento. Né? Então, o próximo versículo diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, que é 1 Coríntios 2:10. Então, a palavra em hebraico que eu escolhi para esse estudo é la yashá, que quer dizer para preparar. O lamed, que vem na frente da palavra, quer dizer para, que está ali na cor alaranjado. E a palavra, o verbo em si é preparar, yashá. Vem da raiz assá, que é a palavra H6213, que quer dizer fazer, realizar, preparar, ou algo que já está até pronto, algo que está pronto. A primeira vez que ela foi usada é em Gênesis 1, versículo 7. Então, Deus fez, essa palavra fez, o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das águas que estavam por cima, e assim foi. Jesus disse que vai preparar um lugar para você e para mim. O que ele vai preparar? O que ele foi preparar? Né? Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar um lugar. Então já li esse versículo, né? João 14, 2, 3. Ele foi preparar um lugar para a gente. Né? Muitas traduções dizem mansões, mas o que Jesus realmente quis dizer aqui? Né? Usando a linguagem de matrimônio, não faz sentido. Jesus já estava falando sobre esse assunto. Então não faz muito sentido dizer mansões. A verdade, a palavra que está ali, em grego, é a palavra moni, que é grego
34, 38, que quer dizer um quarto, uma permanência, uma habitação ou uma residência. E realmente pode ser usado em qualquer um desses contextos, né? A palavra equivalente ao grego dessa palavra é a palavra rupa. Então, se você olhar a palavra raiz do moni, porque até mesmo as palavras gregas no Novo Testamento, elas têm raízes no hebraico, a maioria delas. Então, a raiz é essa palavra rupa. E a rupa também quer dizer quarto, quer dizer marquise, câmara ou um lugar de proteção divina. Uma proteção, algo que vem para proteger o casal. Uma proteção. E eu vou mostrar para vocês os exemplos do rupa, até mesmo nos dias de hoje, né? Você vai entender um pouquinho melhor. Então, é a cobertura e a proteção sobre o casal durante a cerimônia, mas também o quarto onde é consumado o casamento e também pode ser a casa onde eles ficam sozinhos por um período de tempo de intimidade, né? Que na religião hebraica, no judaísmo, os israelitas são 7 dias. Também representa a morada para o casal após o casamento. Então pode ser usado em qualquer um desses contextos. Então, mas no contexto que Jesus estava falando, provavelmente ele estava falando na casa ou na morada após o casamento, né? Mas aqui são alguns exemplos de roupa hoje, moderna. E até mesmo pessoas que não são judaica ou não são hebraica ou israelitas, eles normalmente têm um altar, tem um lugar onde tem uma cobertura, que o casal fica debaixo daquela cobertura durante a cerimônia. Então é algo que virou uma tradição até do mundo inteiro, mas originalmente era algo dos israelitas, que eles faziam e eles fazem até hoje. Então você vê aí exemplos lindos, modernos de roupa. O que está aqui embaixo no meio, a foto do meio embaixo, é a mais tradicional da época de Jesus. Inclusive, se você viu Chosen, tem um casamento onde ele fez o primeiro milagre, eles têm um roupa parecido com esse, né? Então, voltando, para a gente lembrar os 12 passos de um casamento judaico, vamos lá. Primeiro é o pai escolhe a noiva, nós falamos sobre isso semana passada no último estudo, né? O noivo concorda a pagar um preço pela noiva, ou seja, tem que ter um preço a pagar. Normalmente, quando eles escolhem uma família e uma noiva, eles sabem que vão ter que ajudar a criar aquela pessoa, vai ter que ajudar os pais daquela menina a criar ela, porque normalmente quando eles fazem esse acordo e eles escolhem, eles ainda são crianças. E o noivo concorda em pagar o preço para providenciar tudo que ela for precisar enquanto ela está esperando. E aí o noivo apresenta o que nós aprendemos semana passada, o pacto ou aliança. É como se fosse fazendo a proposta, né, pedindo em casamento. Ele tem que fazer um ketuba, que é ele escreve o que ele está prometendo para ela e o que ele requer dela. É tipo uma proposta de casamento, é um ketuba. O quarto passo, a noiva tem que aceitar a proposta. Não, se o pai escolhe, o noivo concorda e o noivo apresenta a ela o pedido de casamento, não quer dizer que ela é obrigada a aceitar. Então, o quarto passo, a noiva tem que aceitar. E aí já nós vamos entrar no que nós vamos falar nessa semana, que é a primeira celebração, é o selo do contrato. Chama ceia do copo de vinho. Então, depois que a família aceita, o noivo aceita, a noiva aceita, eles fazem aquela primeira celebração, naquela mesma noite. E aí tem o ritual de purificação da noiva, é o mikvah. E nós vamos falar sobre isso, o que significa essa palavra mikvah. E aí, os presentes são enviados à noiva. Eles não, na nossa cultura hoje em dia, contemporânea, o casal recebe presentes no dia do casamento. Mas não, naquela época eles recebem presentes antes do casamento. E assim, são famílias relativas, todo mundo que quer ajudar a família a criar a noiva, eles mandam os presentes para ela. O oitavo passo é o noivo volta para a casa do pai e promete vir buscar a noiva quando tudo estiver preparado. Então ele vai preparar tudo
no lugar que eles vão morar depois, vai juntar dinheiro para o casamento, para a cerimônia, para a festa, tudo. Quando tiver tudo preparado, ele volta para buscar a noiva. E do nono ao 12º eu vou falar rapidamente, que nós vamos tocar nesses assuntos somente no estudo que vem. Mas o nono passo, mais uma vez, é a noiva tem que permanecer pura até a volta do noivo. No 10º passo, o noivo volta num dia de surpresa, sem ela saber que dia que ele vai voltar. Então ela tem que ficar fiel a ele. No 11º, o casamento é selado. Os noivos ficam escondidos por um período debaixo da roupa. E nesse sentido aqui, a roupa é um quarto, não é o altar, né? Não é aquele altar. Então, igual eu falei, essa palavra pode ser usada como aquele altar onde eles se casam, a cobertura, mas também pode ser o quarto ou até mesmo a morada, a casa que eles vão morar depois. Então, essa mesma palavra é usada nos 3 sentidos. E, por último, tem a ceia de cerimônia do casamento. A festa do casamento é o último passo. Então, para eles, assim, para a gente é o contrário, né? Nós casamos, temos a festa primeiro, depois que vem lua de mel, e depois que vem presente. Igual eu tô falando, a gente fala que Deus faz tudo ao contrário, mas na verdade não é. Deus faz tudo correto e o mundo faz tudo ao contrário. A verdade é essa. Nós fazemos tudo o contrário do que Deus mandou, por quê? Porque o inimigo, ele está sob o controle deste mundo. Então ele vai propagar, ele vai ensinar tudo para desagradar a Deus, tudo o contrário de Deus, né? Igual Deus criou o dia, ele fez a noite, o começo do dia, e amanhã, o final do dia, o inimigo foi lá e trocou. Não, para a gente amanhã é o começo do dia, a noite é o final do dia. O inimigo troca tudo de Deus. A linguagem de Deus você lê da direita para a esquerda, aí o inimigo troca. Nós lemos da esquerda para a direita. Né? Então a gente pensa assim, parece que tudo de Deus é ao contrário. Não, tudo de Deus é o original, é o correto, e a gente faz o contrário. A gente faz o contrário porque a gente aprende assim, porque esse mundo pertence ao inimigo. Nós estamos no mundo que não pertence, que o nosso Deus ele é soberano, dono de tudo, mas a vontade dele não está sendo feita plenamente na Terra, né? Se assim fosse, não haveria adultério, não haveria mentira, nada disso é vontade de Deus. Então, por isso que a oração de Jesus é tão importante, que a gente pede a Deus que a vontade dele seja feita na Terra como é feita no céu, porque no céu a vontade de Deus é feita, mas aqui não é. Então, quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejai ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tome isso e partilhe uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é uma nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Lucas 22, 15 a 20. Então, o quinto passo se chama ceia do copo de vinho. Né? Após a noiva, todo mundo aceitar o ketubah, que é o contrato, os participantes, tanto a noiva, o noivo e os pais e os testemunhos celebram com uma ceia e bebem do mesmo copo de vinho. E a gente faz isso, né, como um símbolo de comunhão para selar o noivado. Então eles têm uma refeição, mas durante essa refeição, uma das coisas que eles fazem, eles todos bebem de um só copo de vinho, né? O vinho é símbolo de sangue, é simbólico de sangue para os israelitas e também símbolo de vigor, saúde e alegria. Você vê referências em João 2:3, que foi o primeiro milagre de Jesus. Ele tornou a água em vinho, né? Muitas pessoas falam que
era suco de uva, não, é vinho mesmo. A Bíblia é vinho mesmo, e foi um dos melhores vinhos, eles falaram, né? Vigor e alegria, olha o símbolo de vigor e alegria. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Salmo 104, versículo 15. Vinho em referência à saúde. Não continue a beber somente água. Olha, a Bíblia está falando. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5, 23. Está no Novo Testamento, hein? Então, a própria Bíblia falando. Porque o vinho faz bem. O que não faz bem é o abuso do álcool. O que não faz bem é vício, né? Mas se você for olhar isso, então, muitas coisas que a gente faz e toma e bebe, come, que não faz bem também. Muito açúcar não faz bem, muito sal não faz bem, muita picanha não faz bem, muita Coca-Cola não faz bem, muito café não faz bem, entendeu? Mas nada disso é proibido, nada disso é proibido. Então, é só quando é abusado. Se a pessoa não tem controle e não consegue controlar, aí ela deve ficar longe do vinho, né? Mas beber um pouquinho de vinho faz bem, até a Bíblia diz. E também traz alegria, é um símbolo de alegria. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Eclesiastes 9, 7. Né? Então, os contratos matrimoniais são selados pelo sangue, são selados pelo sangue. Aí nós vemos Êxodo 24, 7 a 8, Hebreus 9, 20 e 1 Coríntios 10, 16, que são os versículos de referência para isso, né? Para nós, o casamento é selado em um órgão de governo, né? Quando você vai lá e assina aquele contrato com o governo, você está casado. E também com uma cerimônia religiosa. Mas aos olhos de Deus, o casamento só é selado no ato sexual na noite de núpcias. No contexto de qualquer contrato para Deus, só é selado por sangue derramado. Todo contrato que você vê que Deus fez com seu povo teve derramamento de sangue. Com Adão e Eva, ele teve que derramar sangue quando ele matou os animais para cobrir eles, né, que eles estavam nus. Ele teve que cobrir ele com a pele dos animais. De onde veio a pele dos animais? Ele teve que matar os animais, foi o primeiro. E todo contrato que você vê tem circuncisão, tem derramamento de sangue. O quinto passo foi simbolicamente selado na ceia do Senhor, mas oficialmente foi selado na morte de Jesus e o seu sangue derramado. Então aqui nós temos na verdade são dois passos, né? No quinto passo, eles estão celebrando, estão selando o contrato, estão celebrando, mas o casamento ainda não está 100% concreto. Né? Se a esposa for infiel, se a esposa trair o noivo, quando ele estiver fora, ele pode desfazer o contrato. Foi o que aconteceu com José e Maria. Né? Quando José viu Maria grávida e eles não tiveram ainda sexo, ele falou, ela me traiu. Então, para não envergonhar ela, ele ia desfazer o contrato. Depende da pessoa, ele era um homem justo, né? Se o homem for uma pessoa não justa, ele pode até matar a mulher, se quiser, porque aquele contrato foi quebrado, mas José foi um homem bom, um homem justo. Se o anjo não viesse falar com José, ele ia simplesmente desfazer o contrato com ela e para ela não ser defamada, né? Ok, agora eu queria um ponto interessante que eu não tenho provas concretas, mas eu estudei isso, eu achei muito interessante e eu achei algo lindo, que muitas pessoas estudaram sobre isso e falaram, mas eu não tenho certeza, não posso confirmar. Mas o sangue é usado para perdoar pecados, né? Nós sabemos disso. Desde Gênesis, após o primeiro pecado, houve derramamento de sangue para o perdão dos pecados, que eu acabei de falar, matando os animais. O sangue de Yeshua, Jesus, foi usado para perdoar os pecados e selar a aliança ao mesmo tempo. Né, no Torá,
os levitas são instruídos a aspergir o sangue somente do lado leste do propiciatório, pois o lado oeste é reservado para o sangue puro do Messias. Então, quando eles faziam aquele sacrifício anual, uma vez por ano, né, que eles entravam, que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele levava o sangue e ele aspergia o sangue sobre o propiciatório, que é a parte de cima da Arca da Aliança, para perdoar o pecado do povo pelo ano todo. E se Deus aceitasse aceitasse o sacrifício, eles viam a glória de Deus descer sobre ele, o Shekinah. Né? E se Deus rejeitou o sacrifício, o sumo sacerdote morre. Né? Por isso que eles amarravam uma corda para ele, que tinha que puxar o sumo sacerdote, que ninguém mais podia entrar lá, que se entrasse lá para pegar o corpo do sumo sacerdote, ele morria também e ficava um monte de gente morta lá dentro. Mas o interessante é que eles falavam que só podia aspergir o sangue sobre o lado leste do propiciatório, porque o lado oeste foi reservado para o sangue do Messias, que ia ser o último sacrifício. Então, historicamente, historiadores e arqueólogos dizem que encontraram a Arca de Aliança debaixo do Gólgota, em uma caverna. A história indica que foi lá escondido por Jeremias até antes da conquista da Babilônia em 587 a.C. Então, quando a Babilônia conquistou Jerusalém, dizem, né, os historiadores dizem que Jeremias e os levitas esconderam a Arca da Aliança dentro de uma caverna em Gólgota. E Gólgota foi onde Jesus foi crucificado, se você não sabe, né, que é a montanha das caveiras, que dizem, se for traduzir. Então, eles dizem que eles esconderam a arca lá embaixo. Então, quando Jesus foi crucificado e eles cortaram o lado dele com a lança, dizem que o sangue dele que derramou, que saiu daquela ferida, caiu numa rachadura que estava alinhado com a arca, na época que a arca ainda estava lá, e que o sangue dele caiu no lado oeste do propiciatório. Como eu disse, eu não sei, muitos historiadores e muitos arqueólogos falam isso, mas eu não tenho certeza, não sei. De uma forma ou de outra, né? Se isso não aconteceu, nós sabemos que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. E ele se apresentou ao Pai, né? Então, mas eu acho muito interessante, um ponto muito interessante que vale a pena falar, porque de uma forma ou de outra é algo muito lindo. E como Deus é tão perfeito e ele olha os detalhes, eu não duvido. Não posso confirmar, mas eu não duvido que isso tenha acontecido, né? Independente se isso aconteceu ou não, a palavra de Deus diz que Jesus se apresentou ao Pai como sacrifício, em Hebreus 9:14 e João 20:17. Então, a Santa Ceia é o paralelo dessa ceia do copo de vinho, né, o que nós chamamos de Santa Ceia hoje. Jesus estava celebrando a Páscoa naquele dia, mas ele não celebrou a Páscoa no dia tradicional da Páscoa. Ele fez isso antes, porque no dia da Páscoa mesmo, ele foi o cordeiro, ele foi o sacrifício. Então, da mesma forma que Jesus estava celebrando a Santa Ceia, né, ele aconteceu na véspera da Páscoa. E agora, o Cordeiro de Deus mesmo, que é Jesus, ele morreu na Páscoa. Então, ele comparou seu sangue ao vinho e instruiu os discípulos a beber, em Mateus 26, versículo 27 a 28. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Ele diz também que não beberia novamente desse copo. Eu coloquei corpo ali, mas eu vou corrigir depois. Ele falou: não beberia novamente deste copo, em Mateus 26, 29, até que o reino de Deus, ou seja, nas bodas do Cordeiro, se realize. Então, ele disse: eu lhe digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai.
Então ele tá, igual eu tô falando, essa ceia é o selo do contrato do Ketuba, mas também vai ser celebrado nas bodas, no casamento em si. Não existe nenhuma instrução de quantas vezes e quando nós devemos tomar a Santa Ceia, né? Em 1 Coríntios 11, 17 a 34. Mas as instruções para celebrar a Páscoa permanecem para sempre. Nós vemos lá em Levítico 23, versículo 4 a 8, e também 31 e 41, que diz que as festas do Senhor são perpétuas, para sempre, nunca vão cessar. E isso inclui a Páscoa. Passo número 6, nós vamos falar sobre a purificação da noiva. Hoje, nós praticamos o batismo uma vez após a salvação, mas os israelitas de Deus são batizados várias vezes com um processo de purificação, e uma dessas vezes é até antes do casamento. Então, a palavra mikvah, que eu falei várias vezes, que é a palavra hebraica 43, 48, é uma piscina usada com o propósito de imersão ritual no judaísmo para atingir a pureza ritual. Ou seja, a tradução literalmente, se fosse traduzir literalmente, é coleta de águas, uma piscina, uma banheira. Aqui temos um mikvah da época de Jesus, do tempo de Jesus. Essa também é antiga. Um pouquinho mais, não tão antiga como aquela, mas é. Então, agora, a palavra tevlah, não sei se eu estou pronunciando correto, mas acho que é tevlah, é imersão ou mergulho dentro do mikvah. É uma palavra moderna, ela não tem na Bíblia. Então, essa tevlah é como se a gente falasse, é o batismo, né? Ou seja, o mikvah é a piscina que você batisma e o tevlah é o batismo. É você se mergulhar, né, nessa piscina. Aqui temos uma foto de um mikvah mais moderno, de hoje em dia. Mas existem vários tipos de batismo na Bíblia, principalmente no Velho Testamento. Tem batismo de arrependimento, que o João Batista pregou. Ele estava pregando para a gente ser batizado para arrependimento. Batismo no fogo, que é o batismo do Espírito Santo. Batismo de purificação, que todos os sacerdotes fazem antes e após os sacrifícios, né? Se eles se contaminavam com algo, se eles tocassem alguma coisa morta, eles tinham que fazer batismo de purificação também. E aí tem o batismo de purificação antes do casamento, que é esse que está falando. E normalmente é só a noiva que faz esse batismo. E aí tem o batismo do novo nascimento para afirmar que cremos em Cristo, que é o batismo que nós fazemos hoje. Né? Todo aquele que crer e ser batizado será salvo. Marcos 16, 16. Aquele salvo ali é a palavra zozo, em grego, que quer dizer ser salvo ou livre das penalidades da era messiânica, ou seja, você se livrar das consequências de não receber a Jesus Cristo. Israel foi batizado também simbolicamente antes de selar os 2 contratos matrimoniais com Deus. Eles passaram pelas águas, né? Em Êxodo, eles atravessaram o Mar Vermelho primeiro, aí eles chegaram no monte e Deus apresentou o Ketuba. Né? Em Deuteronômio, eles atravessaram o Jordão primeiro, depois Deus apresentou o Ketuba de novo para eles. Então a gente vê que até simbolicamente o povo de Israel batizou. A noiva foi purificada, porque Israel é a noiva e ela foi batizada antes do Ketuba, antes de aceitarem e se casarem com Deus. E nós devemos batizar mais vezes? Não devemos batizar de forma ritualística ou como uma maneira de nos lavar do pecado novamente, porque o sangue de Jesus nos lavou de todo pecado. Não precisa de ficar batizando. Mas nós podemos nos batizar
uma forma de rededicar a nossa vida ao nosso Adonai Yeshua, nosso Senhor Jesus. Então, se você sentir um desejo de batizar novamente para rededicar a Deus, você pode, mas não precisa. É diferente, poder e precisar. Inclusive, até para salvação, muitas pessoas dizem que não precisa de batizar. Por exemplo, o ladrão que estava ao lado de Jesus e recebeu a salvação naquela noite, ele não foi batizado, né? E Jesus falou, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, batizar é mais um símbolo, né? Mais um símbolo de dedicação, como eu disse. Não o que te salva. Não, João 13, versículos 1 a 17, nos ensina como nos purificar. Vamos começar do versículo 1 a 5, que Jesus se prepara e oferece para lavar os pés dos discípulos antes de celebrar a Páscoa. Por quê? Antes de participar das festas de Deus, do Yah, nosso Elohim, devemos nos purificar. Então é algo que Jesus nos ensinou ali, que quando a gente vai fazer algo com Deus, ou para Deus, ou por Deus, fazer um processo de purificação, nem que seja uma oração, pedir a Deus para nos perdoar, nos purificar, né? Alguma forma nós temos que nos purificar. Versículos 5 a 8, Pedro recusou a permitir Jesus de lavar os seus pés, pois era considerado algo humilhante e trabalho de servos. Ele falou, não, Deus, Jesus, você não vai lavar meu pé? Que coisa é essa? Que é uma reação normal, uma reação até nobre, né? Aí no versículo 9, Jesus fala, se você não me permitir de lavar os seus pés, você não vai poder ter parte comigo. Aí Pedro falou, então, lavo todo o meu corpo. Ele não estava falando me dar um banho. Pedro não estava falando, Jesus, já que você não pode, se isso é algo que você requer para mim poder ter parte contigo, me dá um banho. Ele não falou isso. Ele estava falando em batizar. Ele falou, se é isso que você quer mesmo, me batiza, me lava o meu corpo todo. E Jesus falou, não, você não precisa de outro batismo, você não precisa batizar de novo, você só precisa de lavar os seus pés para permanecer limpo. E aí ele explica o que ele fez e instrui os seus discípulos, os seus seguidores a fazer o mesmo. Ou seja, lavar os pés um dos outros. A gente deve lavar os nossos pés e lavar os pés um dos outros. E eu vou explicar melhor o que significa isso, né? Jesus é que lava os nossos pés, pois ele é a palavra. Simbolicamente, após a salvação, é o primeiro batismo. A gente é salvo e a gente tem aquele desejo de seguir Jesus, e a gente faz o nosso batismo. Mas depois nós devemos nos manter limpos e puros pela palavra. E isso é simbolicamente lavar os pés, enquanto nós estamos nesse mundo. Porque quando a gente caminha nesse mundo, o que suja é o nosso pé, né? A gente está caminhando nesse mundo, se a gente não nos lavar os nossos pés pela palavra de Deus, a gente fica imundo de novo. Então, como que a gente pode permanecer puro no mundo imundo e perverso? Estuda a palavra. Jesus é a palavra, ele que lava os nossos pés. Josué 1:8. Estude este livro do Torá continuamente, medite nele de dia e de noite e obedeça fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Tenha temor, Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Guarde o Torá em seu coração. Guarde as instruções de Deus no seu coração. Salmo 119, versículo 11 e 12 diz: Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mais uma vez, a palavra. O Torá é a palavra. Confessar os nossos pecados uns aos outros. Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados, para serem curados. Elevar os nossos pensamentos nas coisas de Deus. Colossenses 3, versículo 1 a 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus.
Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Focalizar no bem, ainda mais nas épocas que nós estamos vivendo hoje em dia, isso aqui é essencial. Se você focalizar no mal, que tem muito mal acontecendo, você se perde, você fica maluco. Então essa é uma das coisas que a gente tem que fazer, focalizar nas coisas boas. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, fuja da imoralidade sexual, 1 Coríntios 6:18. Fugem da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Pois o nosso corpo é o templo de Elohim, é o templo de Deus. 1 Coríntios 6:19-20. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um preço alto, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Crucifica a carne, Colossenses 3:5. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Ou seja, todas essas coisas são idolatria. Seja um sacrifício vivo, Romanos 12, versículo 1-12. Portanto, os irmãos, rogue-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, são passos práticos para você se manter puro. Nós somos a noiva de Jesus, nós estamos esperando pela volta dele, a gente tem que ficar puro, manter puro. Sétimo passo são os presentes que são enviados para a noiva. Né? Aos olhos dos judeus, após a assinatura do Ketuba, que é o contrato escrito pelo noivo, o casamento já é concreto, mas ainda não foi consumado pelo derramamento de sangue no ato sexual. Mesmo assim, é tão real para eles que eles já são enviados presentes para a noiva. E quais são os propósitos desses presentes? Algo interessante também que eu queria dizer é que o passo número 7 e número 8 acontecem ao mesmo tempo. Né? Então, em alguns estudos eu vi que estava até ao contrário. O oitavo veio primeiro e o sétimo veio depois. E eu vou explicar um pouquinho melhor depois no oitavo passo. E por que eu escolhi essa ordem, só para fazer mais sentido. Então, o propósito dos presentes é para ajudar a noiva e a família a permanecer fiel ao contrato até a volta do noivo. É uma providência para a noiva e a família durante a espera. Ajuda a noiva e a família se houver alguma dificuldade também. Então, Deus, o maior presente enviado por Jesus e o Pai é o Espírito Santo. Né? Ele nos enviou. Esse é o primeiro presente. Quando a gente se entrega a Deus, o primeiro presente que a gente recebe, Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis porque habita convosco e estará em vós. João 14, versículo 16-17. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. Ou seja, todas as coisas boas, tudo que a gente recebe, toda a bênção, tudo que é bom vem do Senhor, é presente de Deus para nós, fora o Espírito Santo. Então, vamos voltar um pouquinho para o hebraico.
Nós sabemos que a primeira letra do alfabeto em hebraico é o Aleph. E o Aleph é um símbolo, o símbolo do Aleph, como eu disse, é um boi. Né, que o boi para eles, na época, é símbolo de força. Eles usavam o boi para agricultura e tudo mais, para arar o chão. Então era símbolo de força. Mas também é o símbolo de Deus. A primeira letra é o Deus Pai, símbolo do Pai. Aí nós temos o Bet, que é a segunda letra. O símbolo da segunda letra é uma casa, uma morada, mas também é o símbolo do filho. Então tem o pai e o filho. Então, na própria sequência, né, o terceiro símbolo é o símbolo Gimel. O Gimel o símbolo do Gimel é um camelo. Então a gente, ok, um boi, a força faz sentido para o Deus Pai, a casa, né, que dá continuidade à família, ao filho. Então é a casa, o símbolo é a casa. Espírito Santo, camelo. Eu sempre achei estranho isso. Camelo, por que um camelo, né? Mas agora faz sentido. O camelo, na época, né, que foi escrita a Bíblia, na época de Jesus, era um símbolo de riqueza. E o camelo é que carrega todas as coisas. Ele que ele carrega, inclusive quando os magos, né, vieram presentear Jesus, eles trouxeram camelos. Então, até escutei uma pessoa, uma irmã, numa oração, na época de oração, a irmã Lucinha, sempre falava que os camelos de Deus, porque, o que ela queria dizer com aquilo? Eram as bênçãos de Deus, os presentes de Deus vêm através de camelos. Então o Espírito Santo, que é o consolador, conselheiro e ajudador, o símbolo dele é um camelo, né, no alfabeto hebraico. E ele também nos dá outros presentes, dons e frutos. Então, através do maior presente, que é o Espírito Santo, que é o camelo, vem os outros presentes. Né? Os outros presentes estão no camelo. Então, pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro fé, pelo mesmo Espírito. A outro dons de cura, pelo único Espírito. E a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 11. Então, se não fosse repetido o suficiente nesse versículo, todos os dons vêm do Espírito, vêm do camelo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há Torá, não há lei. Gálatas 5, 22 a 23. Então, os dons e os frutos do Espírito vêm através do Espírito Santo, que o símbolo é um camelo. E isso aconteceu a primeira vez, mais uma vez, nas festas das semanas, no Shavuot, foi quando desceu o Espírito Santo em forma de fogo sobre os apóstolos no dia de Pentecoste. Então, Pentecoste aconteceu em Shavuot, é um dos Hai Shabbat. Hai Shabbat Shabbat é o sábado, né, o dia de descanso. Mas todas as festas de Deus acontecem no que eles chamam de Hai Shabbat. Então, as 7 festas de Deus que estão em Levíticos são chamadas de Hai Shabbat. E o Pentecoste aconteceu no Hai Shabbat de Shavuot. Né? Então, isso é uma celebração que acontece 50 dias após a Páscoa. Então, tem a Páscoa, e por isso que eles chamam de Pentecoste, né? Pente em grego é 5, né? Pentecoste. E então acontece a Páscoa, né? Que é um dos Hai Shabbat. A Páscoa é considerado Hai Shabbat. E aí daquele dia em diante eles contam 7 semanas e um dia, né?
É um dos dias mais especiais para eles, né? Então, é 7 semanas, que são 7 vezes 7, 49 dias. E o próximo dia é o outro Shabat. É outro High Shabbat, que é o dia de Pentecostes, Shavuot. E se chama Festa das Semanas. Então, Shavuot sempre marca o dia em que Deus estabelece e sela contratos com seu povo, né? O Arca de Noé foi no Shavuot, quando Deus deu o arco-íris para ele, foi no Shavuot. Os mandamentos, né? Quando deu os mandamentos para Moisés, Shavuot. E aí, agora ele selou a nova aliança em Jesus no Shavuot, no dia do Pentecoste. Foi o dia que nosso Elohim deu seu Ketuba, o Torá, ou os 10 mandamentos, e enviado com fogo, e agora ele nos envia o seu novo Ketuba através do Espírito Santo, também marcado com fogo. Então, Deus sempre faz os seus paralelos, né? O 8º passo, o noivo volta para a casa do pai. Então, agora eu falei, o 7º e o 8º passo acontecem praticamente ao mesmo tempo nos rituais judaicos de casamento. Porém, na vida de Jesus Cristo, esse passo acontece antes. Então, na verdade, Jesus, ele voltou para o Pai primeiro e depois ele enviou o Espírito Santo, né? Mas daqui, na nossa ordem prática, eu coloquei o 7º primeiro, porque vai fazer mais sentido a gente concluir aqui no 8º passo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu de vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Yeshua, Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma quando como o viram subir. Atos 1, 8 a 11. Então, da mesma forma que Jesus foi elevado, quando ele voltar, ele vai vir do céu, ele vai descer do céu. Então, eu resolvi trocar a ordem, como eu falei, porque faz mais sentido, né? Ninguém sabe quando o noivo vai voltar. Pode ser meses, pode ser anos. Só o pai pode dizer quando o noivo está pronto. Então, o pai, ele fica olhando, né? Tô falando no mundo, não no caso de Jesus. Mas ele fica olhando, o pai fica olhando pro filho. E quando ele acha que o filho está preparado, maduro o suficiente, e ele já juntou o dinheiro suficiente, já preparou tudo, aí ele fala, agora vai buscar sua noiva, né? No mundo, eu estou dizendo assim, lá no mundo físico. Mas como Deus, ele usa as coisas da terra para nos explicar as coisas espirituais, né? Ele usa a mesma forma. Então Jesus mesmo falou, só o Pai sabe quando eu vou voltar. Então vamos concluir da semana. Deus, ele vai preparar tudo para o seu povo, a noiva de Cristo, Israel. Então ele vai preparar tudo para a gente. Na hora certa, nós vamos subir. A Santa Ceia do Senhor e batismo são maneiras físicas de nos lembrar da nova aliança renovada em Jesus, em Cristo. Não são equivalentes às festas de Yah e não substituem as mesmas. Então são coisas que Deus nos deu para nos lembrar da aliança dele. Não substitui o original. Enquanto nós esperamos, o nosso Elohim prover tudo o que precisamos para permanecer fiéis. E a ele através do Ruach HaKodesh. O Ruach HaKodesh é o Espírito Santo. Yeshua está com Yah e voltará no tempo determinado por ele para buscar a sua noiva, Israel. Então Jesus está agora lá aguardando. O pai falava, está na hora.
é agora. Pode ser hoje à noite, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, só o Senhor sabe. Enquanto isso, nós temos que permanecer fiel a Ele, como nós somos a noiva de Jesus, nós temos que nos manter puro, ajudando um ao outro a ficar e permanecer puro e fiel a Ele. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes são os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Apocalipse 19, 6 a 9. Eu tô todo arrepiado, né? Ai, que lindo. Ai, eu tô doido para chegar esse dia, gente. Então, vamos ser fiéis, vamos permanecer fiel, porque benditos são todos aqueles que são convidados para esse dia. Amém? Então, semana que vem, se Deus permitir, nós vamos continuar e concluir esse estudo. Eu digo assim, se Deus permitir, porque a última vez que eu falei isso demorou muito mais do que uma semana, mas a minha intenção é a gente voltar a ter esse estudo toda terça-feira. Fiquem com Deus. Vou gastar um pouquinho de hebraico que eu aprendi. Laila Tov. Baruch Hashem. Então, boa noite. Deus, louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa que eu aprendi é Beshem Yeshua HaMashiach. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Boa noite.